Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, trabalhando ainda tópicos relativos a esferas. A primeira questão da Universidade Federal da Paraíba: uma bola esférica está apoiada em um aro circular, cujo raio interno é risão, mede 9 centímetros, conforme a figura abaixo. Bem, você percebe aí um aro. Esse aro, a questão falou que ele tem raio, é risão de 9 centímetros. E aí você observa que a distância do centro da esfera que compõe a bola até o raio é uma distância de 12 centímetros. Sabendo-se que essa distância é de 12 centímetros, é correto afirmar que o diâmetro externo da bola mede quanto? Então vamos lembrar que o diâmetro ele é o dobro do raio. Logo a gente vai ter que descobrir quanto é o raio da esfera que compõe a bola, para depois sabermos quanto é o seu diâmetro. Bem, vamos observar o triângulo destacado na imagem, esse triângulo amarelo. A gente pode perceber que a sua hipotenusa, ele é um triângulo retângulo, né? Então a gente percebe que a hipotenusa dele equivale ao raio da esfera. Podemos perceber ainda que o cateto do lado esquerdo equivale à distância entre o centro da esfera e o centro do raio, e nós sabemos que essa distância é 12, e o cateto que está na parte inferior equivale ao raio do nosso aro, que a questão também deu o raio desse aro, que é de 9 centímetros. Dessa forma, então, com esses valores, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras a esse triângulo retângulo. Substituindo os valores, vai ficar que o raio da esfera ao quadrado é 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 12 ao quadrado é 144, somando dá 225. Com isso, então, o raio da esfera é a raiz quadrada de 225, que é 15 centímetros. Então, nós temos uma esfera de raio 15 centímetros. Mas o que a questão perguntava é qual era o valor do seu diâmetro. Lembrando aí que o diâmetro é o dobro do raio, então o dobro de 15 é 30, de forma que a resposta correta é o item C. O item E, digo. A segunda questão. Considere os sólidos geométricos. Então você observa aí uma esfera de raio R, né? Você observa um cilindro de raio R e altura 2R. E a gente observa um cone também de raio R e altura 2R. Bem, é correto afirmar que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro subtraído do volume do cone? Justifique. Bem, só é possível a gente afirmar ou não isso fazendo os cálculos. Então vamos lá. Bem, os sólidos eles possuem a mesma altura, digamos assim, entre aspas, já que a esfera não tem altura, né? O que seria a altura da esfera seria o equivalente ao seu diâmetro aí. Bem, desta forma, a esfera que tem raio R, certo? Daí o volume da esfera, que vou chamar de VE, será 4πr ao cubo sobre 3. Por outro lado, o cilindro ele tem raio R e tem altura 2R. Então, o seu volume, que eu vou chamar de VCI, nós sabemos que é πr ao quadrado vezes a altura. Se a altura é 2R, então πr ao quadrado vezes 2R. Ou seja, o volume do cilindro 2πr ao cubo. Ainda na mesma lógica, o cone ele tem raio R e tem altura 2R. Então o seu volume, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3, vai ficar πr ao quadrado vezes 2R sobre 3. Dessa forma, então, nós temos que o volume do cone é 2πr ao cubo sobre 3. Bem, é para a gente saber se o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos o volume do cone. Então nós vamos ter que testar. Calculando então a diferença entre os volumes do cilindro e do cone, nós vamos ter 2πr ao cubo menos 2πr ao cubo sobre 3. Esse primeiro 2πr ao cubo, para igualar os denominadores, eu coloco como sendo 6πr ao cubo sobre 3, que, claro, menos o 2πr ao cubo sobre 3 vai ficar 4πr ao cubo sobre 3. E observemos que isso aí é exatamente igual ao volume da esfera. De forma, então, que a gente pode dizer que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos o volume do cone. Terceira questão. Certo fabricante de bolas de tênis
disponibiliza seu produto em embalagens cilíndricas de 216 pi centímetros cúbicos de volume, em que cabem exatamente 4 bolas. Qual é o volume da embalagem que não está ocupado pelas bolas de tênis? Bem, observemos a ilustração abaixo que ela vai nos mostrar como é que essas bolas de tênis vêm dentro da embalagem. Nós temos aqui uma embalagem cilíndrica. Dentro dessa embalagem cilíndrica vem aí 4 bolas de tênis empilhadas, como a gente pode observar. O que nós sabemos? Vou chamar de R o raio da esfera, que vai também corresponder ao raio do cilindro, né, já que a esfera está contida no cilindro. E aí nós temos então que a altura do cilindro vai ser 8R. Por que a altura do cilindro vai ser 8R? Porque vai compreender o diâmetro de cada esfera, de 4 esferas, né? Como o diâmetro de cada esfera é 2R, o diâmetro de 4 esferas é 8R. Dessa forma, então, a embalagem cilíndrica ela vai ter raio R e a altura 8R. Então, o volume dela, que eu já sei que é 216 pi centímetros cúbicos, eu posso pegar então a fórmula do volume para que a partir daí eu descubra quanto é que é o R. Então fica o volume 216 π é igual a π vezes R ao quadrado vezes a altura, que é 8R. Resolvendo então, nós temos que 8π R ao cubo é igual a 216 π. Passo 8π dividindo, então R ao cubo é 216 π dividido para 8π. Logo, o raio ao cubo é 27 e, portanto, o raio é a raiz cúbica de 27, que é 3. Com isso, então, nós temos que cada bola de tênis ela vai ter um raio de medida 3 centímetros. Dessa forma, então, a gente também percebe que o nosso cilindro ele também tem raio de 3 centímetros. Bem, o volume V2 das bolas vai ser, então, 4 vezes 4πr ao cubo sobre 3. Por quê? 4πr ao cubo sobre 3 é o volume de uma bola. Mas dentro aí dessa embalagem cabem 4 bolas. Então eu vou multiplicar por 4. Dessa forma, então, o volume vai ficar 16π, já que 4 vezes 4π é 16π, vezes o raio que é 3 ao cubo sobre 3. Bem, 3 ao cubo é 27. 27 dividido para 3 dá 9. Então ficou 16π vezes 9, que é 144π. Vamos entender. O volume do cilindro já havia sido dado na questão, é 216π. O volume das 4 bolas de tênis é 144π. O que eu quero saber? O volume da embalagem, que não é ocupado pelas bolas de tênis. Ou seja, eu quero saber o volume vazio aí da embalagem. Então a gente vai pegar os dois volumes e subtrair. Subtraindo então, eu tenho aí 216π menos 144π. Observamos que o volume vazio da embalagem é um volume de 72π centímetros cúbicos. Bem, então a parte vazia da embalagem ela vai ter um volume de 72π centímetros cúbicos. Continuemos então. Quarta questão. Ao fazer a conversão do combustível de um automóvel para GNV, Gás Nacional Veicular, uma oficina autorizada para realizar esse procedimento instalou um tanque no formato de um cilindro e 2 semisferas nas extremidades, com as seguintes dimensões. Você percebe que a altura do cano, né? A altura do tanque equivale a 24 centímetros. Isso vai compreender o diâmetro da base do cilindro, bem como aí o diâmetro da nossa esfera. E o comprimento do tanque é 85 centímetros e isso equivale, né, ao diâmetro das 2 semisferas, que juntas formam uma esfera, com o comprimento do nosso cilindro que está na parte do meio, né, no interior do tanque. Bem, desconsiderando a espessura do tanque, determine o seu volume. Então, como nós já sabemos, o tanque ele é formado por um cilindro com 2 semisferas nas extremidades, uma em cada extremidade. Então, primeiro observemos que a altura do tanque, que é de 24 centímetros, corresponde ao diâmetro da esfera, como eu já falei, e ao diâmetro da base do cilindro. Então, se 24 é o diâmetro, o raio, que é a metade, é 12. Logo, nós temos aí semisferas de raio 12 centímetros e cilindro de raio da base 12 centímetros.
Por outro lado, o comprimento do tanque ele é de 85 centímetros. Então, ele equivale ao diâmetro da esfera somado à altura do cilindro. Mas que esfera? Se nós pegarmos as duas semisferas que estão nas extremidades e juntarmos, nós vamos obter uma esfera de de diâmetro 24 centímetros, certo? Dessa forma, então, se o diâmetro da esfera é 24 centímetros, o que sobra para a altura do cilindro, 85 tira 24, sobra 61 centímetros para a altura do cilindro. Então, o cilindro ele tem a altura de 61 centímetros e ele tem raio da base de 12 centímetros. Bem, o volume do tanque vai ser a soma do volume da esfera, já que as duas semisferas formam uma esfera, com o volume do cilindro, que eu vou chamar de V2. Dessa forma, o volume V é V1 mais V2. O V1, que é o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3, mais o V2, que é o volume do cilindro, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, isso fica 4π vezes o raio, que é 12, ao cubo, sobre 3, mais π vezes o raio, que é 12, ao quadrado, vezes a altura, que é 61. Resolvendo, então, 12 ao cubo é 1728, 12 ao quadrado é 144. Então, agora eu pego 4π vezes 1728 dividido para 3, dá 2.304π. E eu pego π vezes 144 vezes 61, dá 8.784π. Somando, então, nós chegamos ao volume do nosso tanque de combustível, GNV, de 11.088π. Bem, se eu trocar o π por aproximadamente 3,14, quando a gente multiplicar por 11.088, nós obtemos 34.816,32 centímetros cúbicos. Como cada centímetro cúbico é 1 ml, então o volume do tanque GNV 34.816,32 mililitros. Isso quer dizer que esse tanque cabem um pouco mais de 34 litros de combustível nele. Quinta questão da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Para ser aprovada pela FIFA, uma bola de futebol deve passar por vários testes. Um deles visa garantir a esfericidade da bola, ou seja, o seu diâmetro é medido em 16 diferentes pontos, e então a média aritmética desses valores é calculada. Para passar nesse teste, a variação de cada uma das 16 medidas do diâmetro da bola, isso em relação à média, deve ser de no máximo 1,5%. Neste teste, as variações medidas na Jabulani, que foi a bola oficial da Copa do Mundo de 2010, elas não ultrapassaram 1%. Bem, se o diâmetro de uma bola tem aumento de 1%, então o seu volume aumenta X%. Dessa forma, é correto afirmar que esse X% de aumento no volume está em qual intervalo? Vamos lá então. Se uma bola esférica tem raio R, caso o seu diâmetro aumente 1%, certo? O seu raio também vai aumentar 1%. Então essa bola esférica que tem raio R, o volume inicial dela era 4πr ao cubo sobre 3. Bem, se o diâmetro dela aumentou 1%, o raio também aumenta 1%, então, aumentando o raio 1%, ele vai para 101%. 101% é 1,01. Então, o novo raio da bola, que eu vou chamar de R', vai ser 1,01R. Bem, como eu quero saber qual foi a variação do volume, vamos calcular o seu novo volume, que eu vou chamar de V'. Então, o novo volume, que é V', ele é 4π vezes R' ao cubo sobre 3. Mas se lembrem que o R', que é o novo raio, ele é 101% do raio inicial. Então, ele é 1,01R. Isso elevado ao cubo. Vou repetir aí o 4π. 1,01 elevado ao cubo vai dar 1,030301. E repita, multiplicado R ao cubo sobre 3. Como eu quero comparar com o volume inicial da bola, eu vou ter que comparar com 4πr ao cubo sobre 3. Então eu vou pegar esse 1,030301, colocar multiplicando antes e coloco 4πr ao cubo sobre 3 na fração direitinho. Esse 4πr ao cubo sobre 3 é o volume inicial, então nós temos aí
1,030301 multiplicado pelo volume inicial. Bem, 1,0303, isso é aproximadamente 103,03% do volume inicial. Ou seja, se nós temos que o raio da bola aumenta 1%, o seu volume vai aumentar aproximadamente vai aumentar aproximadamente 3,03%, porque ele vai para 103,03%. Se ele aumenta aproximadamente 3,03%, 3% está no intervalo entre 3,03% está no intervalo entre 3 e 4. E a resposta correta é o item D. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula de correção de atividade.